Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Irmãos, ontem eu confesso que foi tão precioso aqui o encontro que tivemos durante o dia. Eu sou meio assim, quando eu fico muito contente, eu custo a dormir. Ontem até dizer, vamos dormir meio cedo para amanhã dar uma olhadinha na palavra de manhã, mas era 10 horas, era 11 horas, meia-noite eu não dormia. Foi muita bênção, né, irmãos? Foi bom, foi um tempo onde o Senhor nos visitou aqui, então foi muito precioso. E a gente pôde assim experimentar um pouco da graça, da misericórdia de Deus, da unção de Deus sobre nossas vidas. E falamos muito ontem de relacionamento, porque não há como ter vida com Deus sem ter relacionamento com Deus. E eu quero continuar nesse tema. Eu quero te convidar para tu abrir ali em Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, eu tenho escolhido, estou lendo Romanos e tenho escolhido o capítulo 12 para algumas ministrações, conforme o Senhor vai trazendo. Mas eu creio que hoje nós vamos ficar só no versículo 1 e 2. Vamos ler esses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2. Apóstolo Paulo escreve então: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Irmãos, Deus deseja, há um desejo no coração de Deus, Ele nos criou para isso, de ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento que começa quando o irmão aqui, o Israel, falou no conhecer Jesus, no entregar a vida para Jesus. E há um desejo no coração dele que jamais pare, que esse relacionamento só aumente. E esse relacionamento com Ele vai nos fazermos parecido com Ele. Amém? Quando a gente anda junto com alguém, quando a gente almoça com alguém, quando a gente trabalha com alguém, nós começamos a ter o linguajar dele. Quando nós meditamos na palavra, nós começamos a ter o linguajar de Cristo. Nós começamos a ter as atitudes de Cristo, os gestos que Ele fazia. E para um relacionamento, irmão, ser duradouro, ele precisa ser prazeroso, ele precisa ter alegria quando se reúne. Esse é o desejo dele quando nós reunimos aqui, quando nós estamos em casa, quando nós abrimos a palavra, de ter, ele dá isso para nós, a alegria de ler a palavra, a alegria de conversar com Jesus. Saborear esse momento. Não ser aquela coisa, mas agora eu vou tirar uns 15 minutinhos. Não, ter aquela sede, é como ter aquele prato bem gostoso que você gosta mesmo, né? Para alguns é costela, outro é picanha, outro é galinhada, outro é válvula, outro é, né? Cada um tem seu gosto maior. Mas que esse seja o nosso prazer maior. Né? Esse tempo com Ele, de leitura, de entrega, seja o melhor tempo, né? de gastar o nosso tempo. Eu quero voltar a enfatizar algo que é importante, irmãos. Ter isso muito claro na nossa mente, que o nosso corpo, a partir de que nós recebemos Jesus, ele é o templo do Espírito Santo. Ele não está longe. Ele está em nós. Né? Em 1 Coríntios 6,19 diz, fala sobre isso. Ele veio fazer morada em nós. E eu creio que seria isso muito importante, irmãos, muito vivo na nossa mente, no nosso coração, nós sabermos que a vida de Cristo, a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo, ela faz morada em nós. Ela faz morada no nosso corpo. E a carta aos Romanos, assim, rapidamente, a gente pode entender um pouquinho enquanto tu vai lendo ela, que até o capítulo 11, ele relata muito assim o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós.
como prova da misericórdia de Deus para a nossa vida. E a gente começa a ver do capítulo 12 em diante, que ele começa a falar e trazer para nós o sacrifício que nós devemos ofertar a Deus em gratidão àquilo que nós recebemos dele. Né? Aquilo que nós recebemos de Deus, ali na horizontal. Agora nós servimos na horizontal, servimos em relacionamentos a partir do relacionamento com ele. Nós servimos os outros irmãos e todos que estão ao redor de nós, mas a partir do relacionamento que nós temos com ele. Então, toda a doutrina que Paulo traz até o capítulo 11, mostrando tudo para nós, o que Jesus fez por nós, a maneira que ele nos amou, que ele nos ama, ele, do 12 em diante, ele traz uma aplicação. Né? Ele traz uma aplicação. Semelhante ao que nós fizemos ontem aqui um pouco. A gente fez bastante teste nesse sentido. Ouvimos uma palavra e agora vamos aplicar ela aqui no meio do grupo. Né? Foi fantástico. Saiu cada coisa linda aqui, no sentido, é isso aí mesmo. Né? E Paulo está dizendo assim, vocês agora... Eu mostrei tudo isso aqui Deus revelou para nós. Agora eu estou trazendo para vocês que a gente deve dar uma resposta. Né? É que nem... Teoricamente, vem, tu estuda, dá com pouco, vai cair na prática. Né? Dá com pouco, tudo aquele que estudou, no ramo que tu estudou, tu vai precisar praticar, tu vai exercer aquilo ali. Assim foi essa teoria, porque, digamos assim, essas coisas, a doutrina e a vida do dia a dia, elas precisam andar junto. Elas são para andar junto. A doutrina e a vida no nosso dia a dia. E se tivermos, irmãos, então, um relacionamento que nos transforma, um relacionamento que foi transformado, as nossas atitudes elas vão ser transformadas. E nesse capítulo 12 eu tenho separado assim, já vi alguns irmãos fazer também, que do 1 e 2 é o nosso relacionamento com Deus. Do 3 ao 8 é o relacionamento com nós mesmos, nos entendermos. Do 9 ao 16 é relacionamento com os irmãos. E do 17 ao 21 é o relacionamento com nossos inimigos. E se Deus assim confirmando, na medida, esse ano, o ano que vem, quero continuar trazendo alguma coisa nesse sentido. Mas vamos ver o relacionamento com Deus. Veja como Paulo começa. Ele começa com um termo muito forte, ele diz, rogo-vos, irmãos. Essa palavra é muito forte porque ela tem um sentido assim, eu te encorajo, eu te exorto, eu estou pleiteando intensamente algo, eu estou fazendo um apelo para vocês. Eu estou fazendo uma solicitação. É quando a gente diz assim, chega para alguém e diz assim, por favor, eu te peço, faça isso. Como era de extrema importância o que o Paulo estava dizendo. Ele diz, eu estou te pedindo assim, que tu faça isso. Que tu apresente o teu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo. Né? Esse apresentar é oferecer, é entregar-se, é consagrar. Paulo ele já vinha dizendo, tu pode folhear para trás a tua Bíblia até o capítulo 6, aí, deixa aberto nesse texto, porque é esse que nós vamos ficar, mas no capítulo 6, ele vinha falando da importância disso. Ele vinha dando dicas para como usar o corpo, né? Ele diz, não façam mais como vocês faziam. 6, o 12 e o 13 diz assim, portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Então, o corpo que muitas vezes servia ao pecado, servia ao mundo, Paulo está dizendo, não façam mais isso. Agora, usem ele para instrumento de justiça ao Senhor. Porque em termos de sacrifício, irmãos, nós sabemos que Cristo ele fez o sacrifício perfeito. Perfeito. Não há mais matança a partir dali. Que no passado, né, se levava uma ovelha, pombos, enfim, levava alguma coisa para o sacerdote para sacrificar.
Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Não existe mais sacrifício de matança. Né? Quando João Batista enxergou Jesus vindo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho tão tremendo isso. Eu imagino que João Batista falava o tempo todo para os discípulos de Jesus. Mas ali não dá muito detalhes. Mas diz que 2 discípulos deles, um era André, ele simplesmente olhou e foi junto. Né? Jesus foi e é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado, aquele que fez o sacrifício perfeito. Acabou. Então nós entendemos que agora o sacrifício não é uma morte física, é uma morte para o nosso eu, que Jesus deseja. Uma morte para o nosso eu, que o Paulo está falando. E era interessante que quando alguém levava a ovelha, aquela bem perfeitinha lá, entregava na mão do sacerdote para fazer o sacrifício, uma coisa era interessante. Ele nunca mais podia pegar de volta. Entregou. Né? Mesmo que voltava para casa, no outro dia dava vontade de comer um churrasquinho, aquela ali não. Aquela foi entregue. Mesmo que a carne se levantasse lá e dizia, não, quero minha ovelha de volta. Não podia. Estava entregue lá. Foi entregue, não tinha mais. Irmãos, é a mesma palavra para a nossa vida. Uma vez que a nossa vida foi entregue a Cristo, é para sempre. Amém? Que haja um entendimento que é para sempre. É difícil a gente entender que há tanto gente que desistiu da fé. Creio que não houve um entendimento, porque é para sempre. Nós não podemos entregar nossa vida a Jesus e amanhã depois nós retomamos. Né? Nós pegamos a direção, o volante de novo e tocamos a nossa vida do nosso jeito. Aquela vida que já foi entregue. O velho homem que já não é para existir mais. Ele se levanta e diz, não, eu sou dono do meu nariz. Isso é um problema meu. Essas palavras, irmãos, elas precisam sair do nosso vocabulário no sentido da gente retomar isso. Eu sempre falo essa palavra em casamento, quando eu ministro. Esse é um problema meu. Não tem mais problema teu, querido. Se tu entregou a tua vida a Cristo, antes já era um problema teu, era um problema de Jesus, agora é um problema com a tua esposa. É um problema da família. Então é muito importante, e se não está ocorrendo isso, irmãos, nas nossas vidas, é porque não houve uma verdadeira entrega. Essa é a verdade. Não houve entendimento. Eu não estou trazendo uma culpa, mas não houve entendimento da palavra de Deus, que é uma entrega total, não é uma entrega parcial. Porque você não pertence mais a ti mesmo, você não é mais dono do teu nariz, você já não pode mais fazer aquilo que às vezes a alma grita e quer fazer. Como diz o velho Adão, quer se levantar da água lá. Não. Agora você não traz mais um animal, você te oferta a ti mesmo. Você chega e diz, Senhor, eu estou aqui, a minha vida pertence aqui. Está doendo, mas ela pertence a ti. Está difícil, mas ela pertence a ti. E glória a Deus que pertence a Ele, porque Ele é que tem a solução para nossas vidas. Glória a Ele, porque é uma eternidade dele em nós. Que aqui nós já estamos nesse caminho. Sempre lembre disso, há uma eternidade em nós, a vida de Cristo. Nós só vamos mudar de nível daqui a uns tempos. Vamos para o andar de cima. Hoje as escadas já são meio puxadas para os mais velhos, né? Mas um pouco nós vamos para o andar de cima aí, sem precisar forçar as pernas. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, 1 Coríntios 6:20, se você quiser abrir para ir acompanhando, porque a palavra é ela que vai nos trazendo luz para aquilo que nós precisamos. 1 Coríntios 6:20, que na minha versão diz assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quer dizer, use a sua vida para honrar a Deus. Exaltá-lo, reconhecer sua grandeza em todas as áreas da nossa vida, atitudes, palavras, ações que reflitam a grandeza, o poder, o amor de Deus. O Paulo fala em Gálatas 6:20, né, que nós conhecemos bem. Fui crucificado com Cristo. Agora,
Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, a minha vida, irmão, a tua vida foi substituída pela vida de Cristo. Foi substituída. E nessa nova vida agora, né, que ressurge a partir de Cristo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu caminho com Ele. E o mais precioso disso, que eu quero dizer para ti, cada dia, cada um de nós fica mais parecido com Ele. Amém? Essa é a entrega que nós devemos fazer. Daí ele vai adiante do culto racional. Algumas traduções, culto espiritual. E se a gente olha para o racional aqui, não é dizer que a razão está contra a emoção. Que não pode, tem que ser razão, entendimento só. Mas ele está falando de um culto total. Corpo, alma, espírito. Ele está falando de 24 horas por dia. Tempo todo. Um culto que nós oferecemos na totalidade. Com convicção, com entendimento, com clareza que agora Ele habita em nós. E nós vivemos para Ele o tempo todo. Não é alguns períodos. Não é alguns momentos. Porque agora Jesus está aqui, está em mim. Daqui a pouco Ele não está mais? Não. O culto que Ele espera, que Ele está falando, é um culto 24 horas por dia. Porque não pode e não deve existir uma esquizofrenia, por exemplo, entre o que nós fizemos aqui no culto, o que nós fizemos na reunião com os irmãos nas casas e o que nós vivemos no nosso dia a dia. Tem uma historinha bem antiga, mas acho que retrata bem, às vezes, a figura dos pais ou até das mães, né? Um casal, a família veio para a igreja e na saída, de repente o menino se vira para a mãe e diz: mãe, vamos vir morar aqui na igreja. E a mãe perguntou por quê. Diz: não, é que aqui na igreja o pai é tão gentil, o pai é tão carinhoso, bondoso, ele é alegre aqui. Ele abraça as pessoas. Certamente em casa não era assim. No trabalho, né? De repente, eu sou um resmungão, questionador, descontente. Como é que vai dar o testemunho de que a vida de Cristo está em mim? Ainda que o salário seja pequeno, ainda que o serviço seja realmente dolorido às vezes. Mas a vida de Cristo está em ti, está em mim. Amém? Como é que eu vou contagiar alguém? Na escola, às vezes estou 3 anos numa turma e nem sabem que eu sou cristão. Eu não estou falando daquele ponto de bater no peito e dizer porque eu sou assim. Eu estou falando de atitudes, de gestos, de maneira de viver. De repente eu sou um estudante secreto, né? Eu posso ser um trabalhador secreto. Estou 10 anos na empresa e também não sabe. Aí tem histórias que os irmãos contaram lá uma vez em Fortaleza. Aí estavam quase 10 anos juntos lá e tal, de repente se encontraram na igreja. Tu é cristão, cara, eu não sabia. Nenhum sabia que o outro era cristão. Nós somos chamados, irmãos, eu digo isso assim, eu tive a oportunidade e na época a gente sabia muito pouco. Mas eu sabia de uma coisa, eu tinha entregado minha vida a Cristo. Eu tive um professor no 2º grau, quando eu estudei em 12 de maio, que ele dava oportunidade para nós orar na escola, na aula. E eu pegava essas oportunidades. Dou graças a Deus. Não, mas eu pegava. E tinha uma outra guria, que também era cristã. Era só nós dois. Uma turma que começou em 68 alunos. E a gente pegava essa oportunidade. Mas era interessante. Eles respeitavam. Em todo o tempo. Eu sempre tive assim, irmãos, me guardou a minha vida em muitas coisas. Nos negócios, no sair, no tratar com mulheres, qualquer coisa. Primeira coisa, te identifica quem tu é.
Então, cristão se identifica. Não para orgulho teu, para honrar Cristo e para honrar, né, assim, no teu linguajar, nas tuas coisas. Então, nós não somos chamados a ser um cristão secreto. E não é porque eu estou dizendo isso. Jesus é que está dizendo que você e eu somos sal e somos luz. Qualquer comida que colocar o sal, ele vai dar gosto. Ainda que não tenha um paladar tão apurado como o meu, eu sei pelo menos quando está salgado, quando está doce. Isso eu identifico. A luz não tem como esconder, a palavra diz. Como é que vai esconder? Colocar debaixo de um móvel uma luz. Não tem como. Aonde acender a luz, ela vai clarear. E você e eu somos luz e sal. Amém? Você é corpo de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. 24 horas. Jesus não deixa de morar em ti quando vai para o trabalho, nem em mim, nem quando vai para a escola, nem quando está dentro de casa com a tua família, muito menos ali. Porque se no culto tu diz que ama a Deus, ama os irmãos, abraça, diz amém para a palavra, né? Porque às vezes a gente provoca um pouquinho para dizer amém. E é só para ver se vocês realmente estão, né, estão conferindo, estão acordados. E isso deve acontecer, irmãos. Agora, mas se eu sair do culto, eu já espraguejo, eu já reclamo, eu já faço uma fofoca, eu já sou indelicado com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Isso não deve acontecer. Não podemos e não devemos ter duas vidas diferentes. Não é isso que a palavra está nos chamando. Está nos chamando para uma entrega total a Deus. Esse culto só de 2 horas é muito precioso. É muito precioso e ele está na palavra e Deus se agrada dele. Mas o nosso culto a Deus é 24 horas por dia. Amém? É 24 horas por dia. O culto, então, esse culto racional, espiritual, é aquele culto que tem uma coerência, tem uma consistência entre o que nós vivemos aqui e o que nós vivemos no nosso dia a dia. Na escola, no lazer, no trabalho, em casa. Uma vida conectada com Jesus, porque Ele mora em nós, nosso coração 24 horas por dia. É isso que Paulo está dizendo. Ofereça teu corpo para sempre, 24 horas por dia. Tua mente, teu coração para o Senhor. Pode ser que você faz uma pergunta, né? Mas o que eu tenho que fazer para isso? Não entendi muito ainda. Em primeiro lugar, nós precisamos querer, desejar, alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos com os desejos que estão no coração de Deus. Provérbios 16:3 diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Oferecer, confiar, dedicar todas as obras que nós fazemos ao Senhor. E os planos vão ser bem-sucedidos. Quer dizer, há um processo de conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Nesse processo, Ele nos leva a conhecer os planos dEle. Esse é o processo. Quando nós vamos andando com Deus, Ele vai mostrando. Ele vai descortinando aquilo que nós precisamos ver. Aquilo que está no coração dele, o que ele tem para nós. O pedido do apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, não tenho reservas. Entrega o teu corpo como sacrifício. Cultua a Deus 24 horas por dia. Porque somos templo, morada de Deus, do Espírito Santo em nós. Ele não é só esse tempo de culto. E o Espírito Santo, ele quer nos instruir. Agora nós precisamos deixar nós mesmos nos questionar. Talvez o que eu estou vendo que eu não deveria ver? Olhando para a palavra, olhando para o Espírito Santo, pedindo para Ele. O que eu estou ouvindo que eu nem deveria estar ouvindo? Onde é que eu estou indo que eu nem deveria ir? O que eu faço muitas vezes que eu não deveria fazer? Lembrando sempre a nossa vida agora, ela pertence ao Senhor. E se tem algo que desagrada o Senhor, que o Espírito Santo traz para nós, então, irmão, nós precisamos tomar atitude e largar de lado. A gente lá em casa está estudando com um grupo lá o livro de Atos, e até a semana passada nós passamos
por Atos 19, e ali fala quando Paulo ele teve na cidade de Éfeso ali, ele teve 2 anos ministrando na escola de Tirano. 2 anos. Imagina o Paulo falando 2 anos, né? Foi tremendo, porque muitos creram ali. E eu vou ler rapidamente o que ocorreu em Atos 19, 18, 19 e 20. Para ficar bem claro, só para não contar a história aqui. Atos 19, 18, 19 e 20. Vamos folhear um pouquinho aí. Diz ali, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram os seus livros e os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, Paulo trouxe a verdade, que é Cristo. O que é que houve? Os irmãos se localizaram no que eles estavam fazendo. Eles disseram, isso está errado. Nós estamos aí aprendendo bruxaria. E tem que entender, irmãos, que naquela época um livro era muito mais caro que hoje. Mas o que é que eles fizeram? Eles confessaram publicamente as suas obras, está aqui, estamos errados, e diz, vamos liquidar com isso aí, vamos queimar. 50.000 denários, um denário correspondia a um dia de trabalho. 50.000 dias de trabalho. Se calcularmos hoje bem raso, né, R$120, 6 milhões de reais queimado. 6 milhões de reais. Né? Eram 2.272 meses, 189 anos de trabalho queimado, porque atrapalhava a vida deles, não prestava. Ia contra a vontade de Deus. Às vezes tem coisas que nós achamos até valor, que custou caro, mas que estão atrapalhando. Não estou chegando para chegar em casa e botar fogo em livro, não. Mas é um meio, sabe? Aquilo que atrapalha o nosso andar com Deus. Quando vem a revelação para nós que é denunciar, elimina isso, irmão. Essa é o que o texto está dizendo para nós. Isso ficou para nós lermos, para nós entendermos. Elimina. Provérbios 28, 13, olha que palavra tremenda ali. Provérbios 28, 13, você pode abrir também. Ele fala nesse sentido, de nós estarmos cientes, limpos diante de Deus. Diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Quem esconde, ele está falando de um contraste. Ó. Quem esconde não prospera. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia. E aqui eu só quero lembrar de uma coisa, irmãos. Como esconder um pecado de um Deus onisciente, onipresente? Como esconder? Seria uma tremenda burrice da nossa parte. E eu creio que a preocupação, em primeiro lugar, é com Deus. Com o irmão, ou com quem eu pequei, ou com o incrédulo, é apenas a humilhação, vergonha. Mas não é o incrédulo, não é aquele que eu pequei que tem poder para me tirar do inferno, para me colocar no céu. É o Senhor. E é esse que nós devemos temer. Precisa vir um temor santo na nossa vida. Então, esses caras fizeram certo. Porque os livros ali estavam levando eles só para um caminho de bruxaria, né? De distanciar de Deus. E quando Paulo falou, eles não, é isso aí mesmo. Isso é importante, irmãos. Às vezes é doído, às vezes não é bem o que nós gostaríamos, mas é isso que a palavra faz com nós. É isso que o Espírito Santo deseja fazer. Denunciar as obras más, que muitas vezes assolam a nossa vida. Porque a palavra diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia. Todos nós conhecemos tenaz, né? A velha tenaz aí. Depois acho que fizeram, como é que é não é Durapox? Que tem uma coisa que cola mais que tenaz aí. Tem outros tipos de cola que são muito boas. Mas lá está escrito que tenazmente nos assedia. Quer dizer, ele gruda em nós. Então a gente precisa também denunciar, trazer para a luz e largar de mão. E encontrar misericórdia. Amém?
E ele está falando ali de entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é deixar as obras má, deixar o que nós estávamos fazendo e começar a andar como Jesus andou. Amar, servir, testemunhar, pregar, fazer coisas semelhantes ao que Jesus fez. E ele continua: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em português, conformar e transformar é a mesma raiz, é forma. Mas no grego, para eles, havia uma diferença entre o conformeis e o transformeis. A raiz era diferente. Uma era uma forma esquema e a outra era uma forma morfê. A forma esquema, ela tratava de uma aparência exterior que ia mudando. A forma morfê tratava de uma essência interior que não mudava. Eu vou dar um exemplo aqui para nós, um só exemplo, rapidamente, nem vou usar um texto, mas só um exemplo para nós entender. Por exemplo, nasce um bebê, né? Um menino, o Tiaguinho, né? O Tiago está por aí. Acho que saiu, mas ele está aí. Nasceu o Tiago. Ele era bem menorzinho, acho que pesava uns 3 quilos, agora já pesa uns 8 quilos. Daqui um pouco ele é um menino correndo. Daqui um pouco ele tem 15, tem 20, tem 50. Se Jesus não voltar antes para levá-los, ele vai ter, né, levar a igreja, ele vai ter mais idade. Então, essa aparência exterior é esquema, ele mudou. Ele era um bebê, ele foi crescendo, ele mudou. Isso ele diz: não vos conformeis, é o conformar que ele está falando. Agora, vamos ver, o Tiago, ele está ali, ele nasceu, ele é um menino. Ele tem 5 anos, ele tem 15, ele tem 50. Sempre será um menino. Isso é essência interior. Isso não muda, nunca vai mudar. Entenderam? Então, quando ele diz que quando ele fala do mundo, não se amoldar ao mundo, é esquema, um mundo que está mudando. Quando ele fala de transformai-vos, aí ele está olhando para um padrão, para um modelo que é Cristo. Então, irmãos, nós temos que ter, eu diria assim, um conselho, né, que Paulo dá: não coloque o pé no esquema desse mundo. Na forma que esse mundo está mudando dia após dia. O que era errado ontem, às vezes hoje já não é mais errado. O que era vergonhoso, fakes, tinha até vergonha de falar, hoje aplaude quando falo. Batem palma, porque é bonito, isso é normal, o mundo mudou. A forma do mundo realmente está mudando. Até a palavra de Deus é tentada mudar. E Paulo está dizendo o seguinte: cara, não bote o pé no laço, não bote o pé nesse mundo que está mudando. Não se amolde a esse mundo. Não deixe tua mente se amoldar a esse mundo. Os seus valores, seus mesmos valores desse mundo. Não viva conforme as regras desse mundo. Não formate seu pensamento, sua maneira de falar desse mundo, sua maneira de reagir desse mundo. Não volte ao modelo do passado. Abre comigo 1 Pedro 1, 13 e 14. 1 Pedro 1, 13 e 14. Ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, com a mente preparada, pronta para agir, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não se amolde ao que era coisa do passado. Esteja com a mente cingida, né? Quando às vezes é passar um cinto na cintura para ficar firme, dizendo, com a mente preparada, pronta para agir. Agora, irmão, nós andamos na revelação de Cristo que veio para nós, na graça dele que veio para nós. Não vamos amoldar mais as paixões do passado, porque esse mundo ele está rendido ao relativismo. Quase todas as coisas não têm um ponto de vista absoluto. Pode ser, mas não é. Tudo quase pode ser questionado.
é uma ética assim muito flácida, situacional. Depende da situação, se age dessa maneira. Depende da situação que se encontra, se age de outra maneira. Mas esse é o mundo. É meio camaleônica, né? Conforme, para se proteger, muda de cor. Porque daí não se vê. Eu creio que, infelizmente, irmãos, se vê muito isso em alguns políticos, né? Não estou generalizando. Se eles precisam de uma lei para favorecer eles se agrupam e mudam a lei que favoreça alguns. Então, depende da situação, aquela lei não é mais boa, a outra é melhor. Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo. Não seja igual a isso. Não bote o pé nessa forma que o mundo oferece. Não faça isso. Ele diz, não vos conformeis como este mundo, mas transformai-vos. Agora, morfê, essência interior que não muda. Quem é que não muda? Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Esse é o que não muda. A renovação da nossa mente. Então nós temos um padrão absoluto para quem olhar e aprender, o qual não muda, Jesus. Esse é o padrão que nós temos. Hebreus 2, ele fala de olharmos firmemente, firmemente. Não é de vez em quando, não é dar uma olhadinha assim de canto de olho, firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. À medida que nós vamos andando com Jesus, olhando firmemente para Ele, nós vamos ficando mais parecido com Ele. 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, se você quer folhear aí, eu vou ler. Ele diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós refletimos, irmãos, aquilo que nós contemplamos. Nós contemplamos a Cristo e nós começamos a refletir. Nós andamos com Cristo e as pessoas começam a ver Cristo em nós, até sem palavras. Então, o nosso padrão absoluto é Jesus, que nós devemos seguir os passos. A essência interior nunca vai mudar. Vai ser o mesmo. Aquele que lá com Deus criou todas as coisas. Aquele que lá na frente vai reinar e nós vamos estar ajudando. Amém? Pode ser meio até ousado dizer nós vamos ajudar Jesus a reinar, né? Mas ele vai dar trabalho para nós. Alguma coisa nós vamos fazer. Amém, irmãos? Está animado aí ou não? Se tu pensa que não vai trabalhar, não vai ser assim não, viu? Eu imagino que o galardão lá não vai ficar mais tempo sentado, é aquele que vai ter algo para fazer. Muita coisa para fazer, mas com ele, imagina, aqui já é bom. Como vai ser lá? Mas nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Efésios 4:13 também nos traz assim, que deve ser o desejo, o objetivo, né? Diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então não é uma coisa de humildade dizer assim, mas ser parecido com Cristo. Não, é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Nós somos chamados a sermos parecidos com Cristo. Andarmos com Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. Então, em vez de nós moldar e se render ao padrão do mundo, pela renovação da nossa mente, nós vamos para o padrão absoluto, que é Cristo. Resumindo, então, entregar nossa vida na totalidade ao Senhor. Cultuarmos a Ele 24 horas. Não conformar a nossa mente, nossos valores ao do mundo. Mas vivermos uma transformação com a renovação da nossa mente, onde o padrão perfeito é Cristo.
Então, daí, irmãos, nesse andar, nós podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes pode dizer, mas eu me sinto confuso, eu não sei qual é a vontade de Deus, parece para mim. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, você não vai ter resposta fácil para isso. Você não vai ter resposta dos outros para isso. Você vai ter que experimentar. Amém? Isso vai vir pelo relacionamento. No andarmos com Cristo, vai vir. O ensino de Paulo, ele nos conduz nisso. De como nós vamos conhecer e experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa andar com Ele para conhecer. Na medida que se oferece a Deus e é transformado, quando andamos com Deus, Ele vai nos conduzindo à sua boa vontade. Quando nós estamos nesse processo, cada dia sermos mais parecidos com Cristo, nós começamos a experimentar, nós começamos a provar, nós começamos a usufruir essa boa, agradável e perfeita vontade. Mas para encerrar, eu quero dar um alerta aqui. O problema é que muitos não querem participar do processo. Não querem participar desse processo. De andar, de conhecê-lo. Às vezes se quer alguém que bote a mão na cabeça e diga coisas boas. E o pior é que às vezes se quer ouvir apenas coisas boas. Não quer ouvir sobre tribulações, não se quer ouvir sobre obediência. Eu lembro de um caso lá do Antigo Testamento, do rei Acabe, quando pediu ajuda para Josafá, do reino do norte com o reino do sul, mas rapidamente assim, ele tinha chamado 400 profetas lá, e os caras só profetizavam para agradar o rei, só mentiras. E daí Josafá, que era já um homem de Deus, ele disse, escuta, mas não tem ninguém aí? Não existe nenhum profeta nesse reino. Acaba de dizer, tem um cara aí, o Micaías, mas esse cara só me dá notícia ruim. Só me dá notícia ruim. Aí chamaram ele, e ele explicou, Deus me fez ver que ele botou espírito de mentira nesses profetas que não são deles, para dizer coisas absurdas para vocês. Então, irmãos, quando nós vamos para dobrar o joelho, quando nós queremos oração, que nós tenhamos um coração de querer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Nós precisamos entrar na presença do Senhor rendido ao que Ele deseja fazer conosco. Rendido ao que Ele deseja fazer conosco. Ontem mesmo até anotei uma frase aqui, ó. É impossível praticar intercessão sem saber quem é Deus e o que Ele anseia. Intimidade precede a intercessão. Ou seja, não dá para interceder a um Deus que eu não tenho intimidade, a um Deus que eu não conheço. E encerrando, irmãos, eu queria deixar esse convite para ti. E que Deus te traga a graça que todos nós aqui somos chamados a um culto de 24 horas por dia. Você vai chegar na tua casa, você vai pelo caminho, e você vai para o trabalho e vai para a escola. Mas Deus mora em ti. O Espírito Santo faz morada em ti. E você entregou esse teu corpo todo, corpo, alma, espírito, para um relacionamento com Deus. E foi a melhor escolha, como o irmão trouxe aqui antes, a melhor decisão. Há um desejo de Deus de sempre estar falando conosco. Há um desejo. Então você está convidado a um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Ele. E é andando com Ele, é no dia a dia que Ele vai te mostrar a boa, agradável e perfeita vontade dEle para você. Amém? Você receba essa palavra. Glória a Deus. Te levanta aí, meu irmão. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais.
Que Deus te abençoe.